Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do Novo Testamento, essa recuperação da semana passada, da aula 10. E sejam bem-vindos, Letícia, o Helder Carvalho está aqui com a gente, a Alessandra, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos então começar com uma oração. Alguém se voluntaria para fazer oração para nós? Posso fazer. Perfeito, Letícia. Muito obrigado. Muito bem, então temos o Helder Carvalho, a Letícia e a Alessandra, né? Sejam bem-vindos, obrigado, né, mais uma vez, por estarem nesse horário, né, 8h30, praticamente, já 8h37. E aí, muito animadas para, né, ouvir sobre o Evangelho, isso é muito importante. Já vão dormir aí bem, né, com a mente bem centralizada aí no Salvador. Muito bem, deixa o meu dilema aqui agora, vamos ver aqui se dá certo mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Anderson, abriu a tela para mim, para vocês? Abriu do modo de edição. Tá, deixa eu... E agora? Abriu o slide? Não. Não, né? Eu tenho que abrir primeiro o slide, tá? Entendi. Toda vez eu esqueço. Eu vou sair de novo. E agora sim. Vamos abrir para o slide. Agora está o slide, correto? Correto. Então, como o Anderson falou, lição aí, Mateus, né? A gente vai poder abordar aí Mateus 19 a 20, Marcos 10 e Lucas 18, tá? E o tema, uma pergunta. O que me falta ainda? Né? O que me falta ainda? E aí, quando a gente pensa nessa pergunta, o que me falta ainda? E vocês já lembram um pouquinho, vamos lá, aula de domingo, vocês abordaram um pouco sobre isso. De que parábola vem esta pergunta? O que me falta ainda? Tinha alguns personagens lá, né? Um deles era o Salvador, já estou adiantando. E tinha um outro personagem. Quem era ele? Jovem rico? O jovem rico, né? Muito bem. Então, Letícia, já que você já deu né, uma boa observada aí, gostaria de resumir para a gente essa parábola com suas próprias palavras, com teus sentimentos, com aquilo que você conseguiu e consegue partilhar com a gente, tá ótimo. A gente, se faltar alguma coisa, a gente no decorrer, eu, Helder, é, é, e a Alessandra, né? E a Alessandra, a gente vai te ajudando. Mas vamos lá, você consegue. Essa parábola é muito top. Eu gosto muito dela. Então, ela me lembra aquela passagem da Bíblia que fala: onde estiver o vosso tesouro, lá também estará o vosso coração. É um jovem que ele tinha uma condição muito boa, né? Ele era dono de muitas terras, muitos gados, e ele se depara com um Salvador em um momento, né?
E, de acordo com a história, ele tinha o desejo de seguir o Salvador. Então, ele pergunta o que ele tinha que fazer para poder seguir a ele. E o Salvador, ele cita uma série de mandamentos que ele deveria seguir. E ele vira e diz para o Salvador que ele já faz tudo isso, né? Então ele pergunta, a pergunta que tá aí, é que ele fala, o que me falta ainda? E é quando o Salvador diz para ele, vai, pega tudo que tu tem e vende aos pobres, e vem e segue-me. E nesse momento ele ficou muito triste, e acredito que ele ficou um pouco pesaroso por conta de tudo que ele tinha. Talvez ele não imaginasse que fora requerido tanto dele para se seguir. Então, às vezes a gente pensa que seguir ao Senhor é só guardar os mandamentos. Mas vai bem mais além disso. Acho que quando a gente permite que o desejo de seguir, ele transforme a nossa natureza, né? Ver as coisas mais além do que fazer por ser certo, mas porque temos o desejo de fazer o certo, como temos o desejo genuíno de segui-lo e a disposição de fazer qualquer coisa para estar com ele. Acho que é isso que ele espera de nós, que a gente possa mudar a nossa natureza e o nosso coração. Muito bem. Hum, Alguém gostaria de falar, acrescentar mais alguma coisa? Helder, Alessandra, tem algum ponto que vocês observaram aí que vocês gostariam de ver na mente de vocês durante a semana, em relação a essa parábola? Eu vou falar alguns sentimentos que eu sempre tenho quando eu aprendo, eu ouço, eu leio sobre essa parábola. Mas se vocês quiserem falar depois, fiquem à vontade. Eu fico imaginando, porque essa era a mesma época cronológica em que o Salvador também estava ali, né? É, escolhendo seus apóstolos. E aí eu fico imaginando se esse jovem rico, o Senhor não o estava chamando para ser um apóstolo. E ele perdeu esse privilégio, né? Então, e a característica dele para os outros não era que os outros também não tinham nada. Talvez os outros não tinham tanta fortuna, mas os outros, alguns, eles eram bem posicionalmente, né? Poucos, mas sim. Tinham algumas responsabilidades dentro da sociedade, mas eles deixaram tudo para seguir o mestre, né? E o jovem rico, para a gente ter, como a Letícia falou, ele já guardava os mandamentos. Então, ele não era uma pessoa desviada, uma pessoa que não tinha noção do plano de salvação, daquilo, pelo menos o básico, que pudesse garantir com que ele estivesse fazendo as coisas certas. Ou seja, ele teve, com certeza, bons pais e ensinaram ele, né? Esse é um sentimento que eu tenho. Mas, em decorrência das riquezas, ele balançou um pouco ali, né, numa escolha, num aceite de um chamado, coisa parecida. Vocês encontram alguma situação dessa no nosso cotidiano? Por exemplo, no cotidiano meu, de vocês? Como é que a gente pode perguntar para o Senhor o que me falta ainda? Irmão, tinha uma amiga que ela falava muito essa frase. Ela gostava muito dessa pergunta, na verdade, que me falta ainda? Sempre que ela ia discursar, testemunha, ela estava falando. E eu também gosto muito dela. Eu fiquei pensando bastante com a parábola, na parte que o Salvador fala para ele vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e segui-lo. E, e era algo difícil, afinal. Comecei a pensar como seria, vamos dizer, todo o conforto que ele tinha, tudo que ele estava confortável para a vida inteira, vamos dizer assim. De repente ele ter que dar tudo, todo sair da zona de conforto, né? E eu fiquei ponderando sobre
quais eram as coisas que poderiam estar me prendendo que seria muito difícil para mim seguir esse conselho, né, que o Salvador deu a ele. E ponderei bastante. Então, é muito fácil nós, quando estudamos as parábolas ou as histórias das escrituras, julgarmos as pessoas. Nossa, a mãe e Lemuel murmuravam muito, e entre outras coisas. Mas quando nós vemos que são pessoas reais, que nós, né, passamos por isso, nós avaliamos a nossa vida, nós vemos que nós temos muito o que aprender. Talvez sejamos muito como o jovem rico, talvez fosse difícil, talvez a gente se afastasse um pouco. Tem um discurso que fala que nós não sabemos se ele se voltou depois para o Senhor, né? Se ele seguiu esse conselho. Sim, Seria muito bom se ele tivesse feito isso. verdade. Então, isso pode acontecer conosco. A gente pode receber isso de abandonar algo que seja muito importante para nós. E no começo pode ser difícil, mas se nós buscarmos entender a doutrina, entender o que o Salvador fez por nós, né? Entender o plano, nós podemos nos arrepender, voltar para o Senhor, abandonar aquilo e segui-lo. Então, a gente vai fazer isso por diversos momentos em nossas vidas. Vai ter coisas importantes para nós que nós vamos ter que deixar de lado para seguir o Salvador. No primeiro momento, não vai ser fácil. No primeiro momento, a gente pode recuar um pouco e pensar. Mas se nós continuarmos seguindo o Salvador, a gente vai ter forças para fazer essas coisas. Exatamente. Poxa, obrigado, Alessandro. Ótimo, é isso mesmo. O seu sentimento em relação a isso me fez lembrar que a gente já aprendeu em outras aulas, né, que a gente buscar riquezas não é problema nenhum, né? Buscar nossa independência, nossa autossuficiência, a gente ter um conforto, ter uma casa boa, se puder ter um carrinho, vamos ter um carrinho para se locomover mais rápido nas nossas atividades, né? Ainda mais agora, na igreja, assim, cresceu de um jeito, puf, a gente, às vezes, depende de ônibus, e vocês conhecem o nosso trânsito. Mas se você tem uma motozinha, você tem um carrinho, você consegue fazer suas atividades, ir para a estaca, voltar para a ala, vai ali. Então, isso não é luxo, isso é praticidade, na verdade, né? E o Senhor espera que a gente tenha mesmo. A gente veio para cá para ser abençoado, para a gente ter condições de trabalhar na obra de uma maneira que a gente, já trabalhando, por si só já é cansativo, a gente cansa mental, a gente cansa físico também, né? E espiritual a gente não cansa porque é o contrário, né? Você sabe que quando você trabalha nessas atividades, o Senhor espera, a gente fica cansado mentalmente e cansado fisicamente por alguns momentos, mas o espírito ele é elevado, é igual quando você jejua, né? O que tende a descer, em contrapartida, o outro lado tende a subir. Espiritualidade carnal, tá? Essa é a nossa. Então, quando você falou sobre isso, eu me lembrei. Eu morei algum tempo, morei uns 6 anos lá, 6 anos e pouquinho lá em São Paulo, no Rio, depois fiquei uns 8 meses. E lá eu conheci muitos amigos, muitas famílias ricas, ricas mesmo, eu falo assim, ricas mesmo. E ali pelo Caxingui, um pouquinho, né? Sempre tinha um relacionamento ali com os amigos e tudo. Então, sempre estava ali naquele meio, sabe? Uma coisa fora um pouco da minha realidade, no sentido, mas estávamos lá. E assim, eu conheci um irmão que ele falou assim, Moisés, uma vez, assim, eu tenho dinheiro. De fato, trabalhei, estudei, herdei algumas coisas dos meus pais. Tinha uma casa muito boa. Mas sabe que antes, quando eu tinha uma casa um pouco mais simples que a que eu tinha, né, que depois ele mudou, eu senti uma coisa. Cheguei com a minha esposa e falei, bem, você acha que, você pensa, os membros que nós tínhamos antes, assim, os amigos, eles não vêm muito constantemente, até porque é até difícil o acesso aqui, né? Condomínio fechado, tudo. Nossa, mas não é isso que a gente está acostumado, né? A gente pode, acho que, comprar uma coisa mais simples do que eles tinham, né? Para que a gente tenha esse convívio dos santos entre nós, né? Porque todo mundo, assim, abandonaram eles, né? Porque, tipo assim, quem vai agora na casa? Ninguém, assim, não tinha. Os membros desse lado aqui se sentiu assim, quem? Os mais humildes, né?
e tinha convívio com ele, depois que ele mudou, ele falou isso, ele sentiu essa diferença. E eles entraram num acordo e foram para um lugar mais acessível para que os membros, né, que eram amigos antigamente e tudo mais, tinham esse acesso, na verdade, que amigos nunca deixaram de ser, né? Mas foram lá. Então, assim, existe muitos tabus quando se fala de riquezas, né? O jovem rico, é, como você falou, tem pouca notícia do que aconteceu depois, mas o fato é, a riqueza não pode ser uma barreira para que a gente faça as coisas que o Senhor espera que a gente cumpra nessa vida, né? Então, não é errado a gente buscar, temos que ser autossuficientes, buscar riquezas, porque nós sabemos que elas vão nos dar oportunidades de servir melhor, de administrar nossa vida melhor, né? E, consequentemente, a gente vai poder abranger mais pessoas do nosso convívio, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Então, vamos lá. Pensando nisso, por que o tema foi logo o início disso aí? O que me falta ainda? Porque no capítulo 19, o Senhor, ele fala um pouquinho sobre o casamento entre um homem e uma mulher. E são escolhas, decisões que vocês precisam tomar se já não tomaram, né? E aí, a letra aqui o meu. Acho que até passou demais, que eu dei 3 batidas aqui. É, Alessandra, lê para mim esse tema aí. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para o plano eterno de Deus. Isso é o que nós entendemos e nós vivenciamos isso, nós sabemos disso. Faz parte do nosso objetivo, como filhos e filhas de Deus. Mas o que vocês têm observado hoje? Como é que vocês e eu estamos sendo bombardeados ao contrário do que é a visão de Deus em relação ao casamento? Como é que o casamento está sendo afetado hoje no nosso dia a dia? Seja por nossos políticos, seja por nossos amigos, seja para nossa sociedade como um todo. E pelas leis que estão querendo que aprovem que a gente acabe aceitando, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês têm assistido sobre isso? Bora comentar um pouquinho rapidamente, para a gente entrar nessa parte do casamento. Nós vemos que há novas concepções sobre o casamento, sobre como ele deve ser, e algo também sobre não ter necessidade de casar, porque as pessoas se divorciam, então, para que casar? Vai, se junta lá e se precisar separar, não tem confusão, cada um vai pro lado, não tem que assinar papel e dividir coisas, e essas coisas que eu mais vejo. Tudo bem. Letícia, o que você pensa aí? O que você tem assistido? Bem próximo do que a Alessandra comentou, ou tem mais que acrescentar mais alguma coisa? Ah, acho que mesmo com a facilidade de só se juntar, ainda tem pessoas que, por exemplo, essa semana mesmo eu ouvi uma, uma conversa, né, de umas pessoas lá no ambiente em que eu trabalho, que ela dizia, acho que eram duas amigas, e ela tava falando que parece que o namorado de uma tinha pedido a outra em casamento, né? Só que aparentemente ela gostava de outra pessoa, mas a amiga tava dizendo pra ela casar com ele porque ele era uma boa pessoa e tal. E ela falou assim: Ah, mana, vai lá e casa. Se não der certo, descasa, divorcia. E eu fiquei pensando nisso, porque era como se fosse algo descartável, né? E na verdade é que as pessoas elas fazem isso. Não, não é só na questão do casamento, não, em vários sentidos, questão de amizade, tudo.
Uma coisa que eu percebo hoje é que o mundo ele tá muito tóxico. Tipo, eles tratam os relacionamentos, os vínculos, os laços, até mesmo as pessoas com muita leviandade, como se fossem coisas descartáveis que a uma hora eu tenho, outra hora eu não quero, não tenho, se não for do meu jeito, acabou ali. Eles não se empenham em lutar, em mudar, em transformar, em buscar uma evolução. E se, tipo, se eles não fazem isso na amizade, quem dirá no relacionamento hoje em dia? É algo raro, realmente, encontrar pessoas que realmente prezam, valorizam e têm uma visão eterna, né, do casamento. Isso mesmo, muito bem. E essa foto aí retrata muito bem. A nossa visão tem que ser a mesma visão de Deus. A gente não pode perder, por mais que as coisas estejam desabando de tantas informações negativas contra a visão de Deus, a gente tem que estar colado nessa visão. Nós precisamos adentrar por essas portas e lá fazer realmente o que o Senhor espera de cada filho seu, né? A gente vai ver agora como o Senhor ele pode nos ajudar a termos essa visão aí. Tem algumas escrituras que eu gostaria que temos a Daniela que entrou também agora, a Mai, o Emei, é Mai, né? Mas antes de a gente entrar lá, eu gostaria que a Daniela, que já está no nosso, junto com a gente aí, você pode ler para a gente essa citação de Roland? Boa noite, irmão. Eu vou tentar ler, porque eu tô doente, Ruim, e aí tá pode ser gripadinha. que. É, mas eu vou tentar aqui, tá? Tá bom, obrigado. Irmãos e irmãs, haverá momentos em nossa vida em que alguém receberá uma bênção inesperada ou um reconhecimento especial. Peço que não fiquem magoados e jamais sintam inveja quando outra pessoa se der bem na vida. Não ficamos diminuídos quando outra pessoa cresce. Não estamos disputando uma corrida uns com os outros para ver quem é o mais rico, o mais talentoso, o mais bonito ou até o mais abençoado. A corrida que realmente disputamos é contra o pecado. E sem dúvida, a inveja é um dos mais universais deles. Obrigado. E poupar a partir de agora, já sabendo que você está gripadão, gripadona, não é nem gripadinha, gripadona. Então, fiquem nessa citação, ponderem sobre essa citação. Ela tem um pouquinho a ver, um pouquinho que nós falamos lá no início, né, sobre o jovem rico, mas tem a ver também com toda a nossa lição de hoje, tá? Não perdemos um pouco esse foco. E aí eu queria chegar. Nossa, aqui travou. Esse é meu computador. Enfim, colocar aqui só para. Tá, eu ia descarregar. Essas figuras, elas demonstram o que para nós? O que a gente observa nessas figuras? Vamos lá, o que vocês observam nelas? O que o Salvador está transmitindo através desses episódios? Amor, compaixão, mansidão. Amor, compaixão, muito bem. Mais.
Eu gostei dos dois. Sabe o que eu acho interessante no, na maneira como o Salvador ele falava com todas as pessoas, ele ministrava cada uma de acordo com a sua necessidade no momento, né? Às vezes ele ouvia a pessoa, às vezes ele curava, às vezes ele confortava ela, por alguma aflição dela. Então é interessante que ele não tinha um padrão, né? Ele não tratava todo mundo da mesma forma, até porque cada um precisava de algo diferente. E ele procurava conhecer a pessoa, ele procurava realmente entender o que ela está passando, para entender como é que ele poderia ajudar. Então, eu acho bastante interessante isso, e nessas imagens eu consigo ver isso, que ele está ali, em cada momento ele está ministrando cada um individualmente nas suas necessidades. Muito bem, perfeito. Obrigado. Mais alguém? Helder Carvalho? Muito bem. Falei para vocês que eu ia, nessa aula que nós temos hoje, tem uma escritura muito conhecida. Se vocês estiverem aí no aplicativo, vocês podem abrir. Eu vou ler esse versículo de Gênesis 1, 27 e 28. Que diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O criou, macho e fêmea o criou. E Deus abençoou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Tá? Então, uma das verdades que a gente aprende nesses versículos é que nós fomos criados à imagem de Deus, macho e fêmea, né? E isso é um princípio que a gente precisa sempre ter. Tudo aquilo que está rodeado de conceitos que venham contra isso, a gente tem como defender. Existem outras escrituras que eu gostaria que vocês, se vocês não leram ainda, não conseguiram, não sei, 1 Coríntios 11, 11. Alguém consegue abrir aí e ler para mim, por favor? Então, eu vou ler, se vocês não tiverem em mãos aí, eu vou ler e aí a gente comenta. Eu gostaria que alguém comentasse. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Quando a gente ouve falar sobre esse versículo, quais são as primeiras impressões que vocês têm? Em relação a esse versículo? Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. O que isso significa? Eu acho interessante a parte final, porque ele falou, não é só o homem e a mulher, não depende só dos dois, mas que tem uma terceira pessoa nesse triângulo amoroso aí. É a ideia que me vem à cabeça, um triângulo amoroso que, se não houver uma das três partes, ele não vai ser completo. Mais alguém? Vou voltar. Quero voltar nessa tela aqui, porque eu vou ler aqui Doutrina e Convênios 42, 22. E vocês comentam. Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Opa!
Isso é sério ou não? Amarás a tua esposa de todo o teu coração. Isso é o Senhor falando para o sacerdócio, né? Para um homem. Amarás a tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Mas também serve para as mulheres, não é isso? Amarás teu esposo de todo o teu coração e a ele te apegarás e a nenhum outro. Isso é sério ou não entre nós? Nós precisamos dar bastante atenção a isso ou não? Pelo fato de nós sermos membros da igreja, conhecedores do verdadeiro evangelho, estarmos envolvidos muito com essa parte de casamento. Vocês são jovens aqui, alguns aqui já passaram pela URM, já vêm aprendendo sobre isso há muito tempo. Não quero nem pensar naqueles que já vieram da primária. Já vem aprendendo isso há muitos anos. A gente não corre risco de nosso coração ser desviado, mesmo tendo todo esse conhecimento, sim ou não? Aí é que tá o segredo. Por isso que tem que ser um triângulo. Por isso que sem uma das partes ele não vai ser completo. É, eu não sou casada, né? Mas eu observo muito as coisas à minha volta, principalmente nesse sentido, porque eu sei que é uma decisão extremamente importante. E tem uma tem uma frase que eu sempre escuto do meu pai, da minha madrasta, né? Minha madrasta, principalmente, ela sempre diz que quando você casa com uma pessoa, vocês já, tipo, não serão duas pessoas, serão uma só pessoa. Então, o erro de um vai ser o erro do outro. O acerto de um vai ser o acerto do outro. E é interessante porque ah, a salvação ela não vai ser salvação sem o casamento eterno. Tipo, não vai ser completa sem a parte do casamento eterno. E não tem como você alcançar isso, não tem como você alcançar qualquer tipo de perfeição se o Senhor ele não estiver envolvido em algo. Isso mesmo. Obrigado. Então, a gente sai desse tema exclusivo sobre casamento com esse mesmo sentimento. Tá? E o plano do Senhor ele é perfeito. Já está tudo, assim, detalhadamente nos seus devidos lugares. Nós somos personagens dentro desse plano com papel exclusivamente essencial. Tá? E que vocês possam, de fato, ter as maiores experiências, né? Quer seja no namoro, quando vocês estão buscando, quer seja dentro do casamento, quer seja naquele intervalo que é decisório, que é o noivado, é onde vocês começam a planejar as coisas, né? Todos esses degraus, eles vão fazer com que vocês cheguem no templo, façam seus convênios, e aí começa a grande batalha, né? Que é viver cada convênio, cada promessa que foi feita nos altares. Então, que vocês possam ser fiéis, firmes, constantes, inamovíveis com tudo aquilo que vocês têm aprendido. Tá? Porque a base de vocês é a esperança daqueles que já foram jovens, já não são mais jovens, já estão com as suas energias e baterias já, assim, não tão fortes, mas isso é fato. Nós precisamos de vocês mais fortes do que nunca. E o relacionamento conjugal, ele vai determinar muita coisa. A gente vai ver, e é aí que a gente vê a força da família. E é isso que o Senhor espera, tá bom? Muito bem. Se alguém tiver algum sentimento depois disso, vocês podem comentar, tá bom? Eu vou avançar aqui. E aí eu queria
que nós já falamos, tá? A gente vai praticamente finalizar com essas duas partes aqui, tá? O Salvador vai nos guiar para mais perto dele se pedirmos sua ajuda, e todos podem receber as bênçãos da vida eterna, seja qual for a época da vida em que receberem o Evangelho, tá? E aí, ao pensar nisso, esses versículos a gente talvez não vá ler muito, a gente nem vai ler, isso aqui eu espero que vocês lembrem, existe uma outra parábola aí que a gente vivencia mesmo e é no nosso cotidiano, tá? Que é sobre uma parábola, vou dar umas pistas aqui. É sobre uma vinha, trabalhadores, e tem lá o dono daquilo tudo, né? O dono da vinha. Alguém lembra dessa, dessa parábola? O que que a gente aprende com ela? Engraçado que lá na classe no sábado, eu que dei essa aula também no sábado, e aí estava certinho, tinha a classe da direita, do meio e da esquerda. E aí eu classifiquei eles como exatamente os trabalhadores da vinha, né? E aí o mordomo chegou lá, né? O dono da vinha, desculpa, chegou lá e acertou um preço, não é isso? Essa parábola fala sobre isso. Ele acertou um preço com aquela equipe lá e eles começaram a trabalhar. Olha, R$ 2.000 para cada um para vocês começarem a trabalhar. E eles começaram cedo. Vamos lá, pela parte da manhã, um exemplo. E aí já tinham feito bastante, trabalharam a primeira hora, segunda, terceira, meio-dia, pararam, almoçaram, voltaram à tarde. E aí o senhor da vinha chamou outra equipe. Aí eu falei que foi aquela equipe do meio, tá? A equipe do meio. E aí eles, ó, começaram a trabalhar também. O senhor da vinha estabeleceu um salário para cada um, tá? R$ 2.000 também para cada um. E eles, ó. E aí, quando já estava assim, para acabar o expediente, tipo, 1 hora de trabalho faltando, o senhor da vinha botou outra equipe. E a outra equipe foi e trabalhou até 1 hora, né? Valendo também. Só que aí, na hora do pagamento, eles se reuniram, o senhor da vinha foi pagando. Aqueles lá que começaram o trabalho lá no início, eles observaram uma coisa que eles não acharam muito bom. Vocês sabem o que foi? Vocês têm ideia? Ou o que vocês fariam? O que vocês acham que poderia ter sido isso? Vocês acham que alguém foi injustiçado aí ou se sentiu injustiçado? Qual foi o problema para o senhor da vinha? Hum? É, é interessante essa questão, né? Porque tem uma parte da Isso. parábola que eles realmente se manifestam. E aí eles reclamam, né? Diz, por que que eles que chegaram no último tempo têm que receber a mesma quantidade que nós que trabalhamos o dia inteiro? E mas ele fala, tem um ponto-chave nisso, né? Nessa parábola, que é quando ele fala que não foi isso que foi acordado desde o início do tempo. E isso me faz pensar na questão do compromisso, né? Que o Senhor, ele realmente é comprometido. Se ele, como diz aquela escritura de Doutrina e Convênios 82, né? 82:10, que diz que eu, Senhor, farei, né, aquilo que eu prometi contigo, se fizeres a tua parte. Se não fizer, não tem promessa alguma. Então, o Senhor, ele é justo. Ele realmente é justo. Ele cumpre com a parte dele, assim como vai cumprir com a nossa. Só que eu vejo muito. Uma vez eu vi um discurso da Reina Aburto, que ela estava falando das mulheres, e ela falou sobre um dos dardos do inimigo, que é a comparação, né? Então, inúmeras vezes a gente vê histórias, parábolas nas escrituras em que os profetas eles sempre dão um conselho, né? Nunca olhe para os lados, nunca olhe para trás,
mas olhe para cima. O segredo é olhar para cima. Então, quando a gente olha para os lados, quando a gente olha para trás, ou a gente volta para o passado, ou a gente vai para a vida de alguém que está vendo perto da gente. E, querendo ou não, a gente acaba se comparando com essa pessoa. Então, eu penso muito nisso, nessa questão dos trabalhadores, porque eles estavam mais preocupados com os labores dos outros, com o que realmente foi acordado com eles. É a velha mania de olhar a trave, né, do olho do irmão, é o argueiro do olho do irmão, ao invés da nossa trave. Muito bem. Poxa, obrigado, Letícia. É isso mesmo. Foi show. Essa parábola é interessante, sim. Existem muitos pontos, se a gente for observar, você citou alguns aí já. Por favor, se alguém tiver algum ponto que sentiu nessa história toda, mas realmente o Senhor da vinha, a história diz que aqueles que foram os últimos, vocês sabem que eles esperavam ganhar qualquer coisa, até, sei lá, um prato de comida, porque para eles não tinham, eles achavam que nenhum ia receber aquilo, né? Mas o que eles receberam, eles nem acreditaram, né? Porque eles esperavam qualquer coisa. Estava no Irmão, finalzinho. Oi, Daniela. eu acho interessante isso, colocando pro, assim, porque eu sou recém-conversa, eu sou conversa na igreja, né? Fiz Certo. 5 anos de membro esse mês. E aí eu fico pensando por esse lado, né? É, imagina se o Senhor fosse nos tratar de forma diferente, porque a gente recebeu o evangelho depois de outras pessoas, tipo, que nasceram num convênio. Para ele, isso não é importante. O importante é que, a partir do momento que a gente conheceu, a gente se arrependeu e a gente buscou seguir os mandamentos, guardar os mandamentos e seguir a vontade dele. Então, eu penso muito isso, sabe? Porque ele é muito justo. Tipo, a gente não tinha como, a gente que não conhecia o evangelho antes, a gente não teve a oportunidade de conhecer o evangelho quando pequeno, ou nascer no convênio. Então, não seria justo ele fazer isso com quem não teve essa oportunidade. Então, ele dá a mesma oportunidade para todo mundo, e não importa a época, não importa o tempo que você tem de membro, é, se você se dedicar e se você realmente guardar os mandamentos, ele vai te abençoar tanto quanto outra pessoa que nasceu no convênio ou que cresceu na igreja. Enfim. Perfeito. É igual, é isso que você falou, é semelhante à nossa, que o de Roland falou ainda agora há pouco, né? Nós não estamos numa competição, tá? A nossa luta é contra o pecado, mas não é uma competição entre nós, porque seria muito injusto. Então, o Senhor da vinha, ele estabeleceu, aí ele falou para aqueles lá, ó, quem é que é o dono disso aqui tudo? Não sou eu. Então, e assim, presta atenção, eu tratei esse valor, você trabalhou por esse valor, você aceitou esse valor, e eu te paguei correto. Agora, eu não posso ser bondoso, eu não posso ser misericordioso. Essa foi a lição para aqueles que se sentiram injustiçados. O Senhor queria mostrar para eles que, ainda assim, nós precisamos ser bondosos, sim. Precisamos ser misericordiosos. E o Senhor é assim. Porque, na nossa visão humana, é muito desvantajoso, a desvantagem é muito grande, né? Para quem conhece o Evangelho agora, já pensou? Imagina assim, eu encontrei na minha missão, acredito que quem missionário aqui retornado também sentiu a diferença muito gritante daqueles que entraram para a igreja e se prepararam um ano, tiveram a oportunidade de participar um ano de seminário, assistir só um curso, ou do instituto. Aliás, do instituto, né? Porque não tinha mais idade de seminário. Mas instituto, um exemplo, para aquele que já conseguiu fazer os 4 cursos do seminário, ainda pegou mais um gancho do instituto e se dedicou, estudou lá todas as escrituras, decorou todas aquelas escrituras, ele chega com uma certa vantagem, sim.
Mas quando chega no CTM, o que acontece? Emparelhado ali um pouco, porque todo mundo vai aprender a mesma coisa. Só que aquele que tinha pouco tempo, eles tinham que estudar. Olha, pelo menos no meu, no ano que eu fiz, para minha surpresa, quando eu cheguei no CTM, as escrituras eram as mesmas que eu tinha aprendido no seminário. Então, para mim, foi assim, foi muito tranquilo. Eu não precisava ter que decorar, já precisava decorar as palestras, né? Mas quando eu vi outros colegas que estavam ali, ó, estudando, decorando as escrituras e tudo, tá? Mas campo missionário, a história muda, porque o Senhor ele vai estar ali no meio, ele vai estar à frente, ele vai abençoar ambos. Então, como Mateus 20, de 1 a 16, todos podem receber as bênçãos da vida eterna, seja qual for a época da vida em que receberem o Evangelho. Tá? É isso. Então, não é uma competição entre nós. Tá? Não tem o melhor, não tem o pior, não tem o mais fraco, não. O Senhor coloca tudo, né, em nossas mãos e vai depender de cada um, de cada esforço. Essa é a diferença, está aí. Tá? Porque vocês podem conhecer membros da igreja que nasceram na igreja e aquele que entrou tem 1 ano, 2 anos, e aquela pessoa já está ali, olha, ela lê as escrituras todo dia, ela paga o dízimo, e aquele que já entrou ali por alguma razão, e já não acredita muito, então já não guarda como tem que guardar. E assim, e aqui, e ainda assim, esses vão se ajudando, porque esse aqui é a injeção, né? De ânimo para aquele, e depois vice-versa. Essas são as impressões que eu tenho vivenciado na minha vida, né? Eu não sei se vocês têm outras que vocês gostariam de compartilhar, seria muito bom, tá? Vocês compartilharem sobre isso. Quando a gente pensa nisso, vocês lembram de uma história de uma atleta? Eu não lembro não lembro agora a nacionalidade dela. Que ela chega na Olimpíada, ela é a última a chegar no estádio, e ela já chega assim, bem, com as pernas bem cambaleando, bem difícil mesmo de cruzar a linha. Alguém já viu isso? Já lembra de uma situação dessa? Existe. Acho que foi lá em 1800, Olimpíada de 1882, alguma coisa por aí, 81. Alguns aqui não eram nem nascidos, tudo bem, mas o vídeo tem por aí mostrando. E aquilo ali foi uma superação, né? Ela, numa entrevista, ela fala que o repórter fala, na verdade, para ela, olha, você sabia que você é mais lembrada do que... e se fala mais de você do que o próprio... da própria que ganhou que era a competição feminina, né? Da própria que ganhou as Olimpíadas. Ela não é ninguém lembra dela, mas lembra de você chegando no estádio, porque o estádio esperou, né, ela cruzar a linha de chegada. Então, meus jovens, o evangelho para nós serve a mesma coisa. O caminho é o mesmo. A gente está numa competição, mas uma competição, como eu falo, contra os desafios dessa vida, para que a gente possa todo mundo chegar. Se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, isso para o Senhor não é o importante. Ele só quer estar ali para abraçar cada um. E ele vai esperar. Não tenham dúvida disso, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação a isso? Eu vou sair daqui da apresentação. A May falou, amar o próximo. Muito bom. Amor ao próximo. Olhando aqui o chat, tá? Muito bem. Vou voltar aqui para a gente finalizar. Lucas 18, de 9 a 14, fala um pouquinho sobre... sobre uma pequena parábola lá do fariseu, né? Sobre oração e tudo mais.
E com o tema lá de devemos confiar na misericórdia de Deus e não em nossa própria retidão. É, eu não sei, ao vocês lerem essa parte de Lucas, eu gostaria até de me atentar para dois versículos aqui, que eu gostaria de ler para vocês, rapidamente, para a gente finalizar. E traziam-lhe também pequeninos para que eles os tocassem. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, hei de fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: Quem me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes todos os mandamentos. Não adulterarás, e aquela, né, do jovem que a gente comentou. Mas onde eu queria atentar para cá era que o Senhor, ele já nos deu todo um caminho, e ele é o caminho. Eu e você já sabemos disso. Nós não vamos chegar ao Pai senão por ele. Agora, qual é o perigo de nós confiarmos, como as Escrituras falam, no braço da carne? Qual é o risco de nós acharmos que a nossa retidão ela já está tão bem que nós podemos dar uma relaxada? Vocês conhecem alguém na história das Escrituras, Livro de Mórmon, Bíblia, que, ao se acharem tão bem na retidão, que relaxaram? Ou qual é o risco de nós pensarmos isso? O que vocês me dizem? Existe muito isso, né? Hoje em dia. É, muitas pessoas acham que, por ter um conhecimento tão grande, já servi missão, já servi em vários chamados na igreja, é, já ensinei muito na igreja, dei muita aula e tudo. A pessoa achar que a pessoa sabe de tudo e acabar não nutrindo o espírito todo dia. E é certeiro, assim, tipo, se você para de fazer porque você acha que você sabe tudo, vai chegar um momento que você vai se afastar e que o espírito, ele não vai te alertar, né, sobre as coisas que você está fazendo de errado, porque você não está realmente nutrindo não está alimentando o seu testemunho, né? Então, é um risco muito grande a gente achar que a gente sabe tudo, porque a gente deixa de ter a vontade de aprender, né? E, e aí a gente acaba que perde algumas oportunidades de sentir o espírito e até algumas bênçãos que a gente poderia receber, a gente acaba deixando de receber, porque a gente não está buscando. O Senhor, ele quer que a gente busque sempre, independente do quanto de conhecimento que a gente tem. Ele quer que a gente ore diariamente, né? A gente lê as escrituras diariamente, a gente faça todo o esforço diariamente, não é? Ah, tenho 10 anos na igreja, já cheguei no meu conhecimento, eu sei tudo e não tem mais nada que vai me acrescentar aqui. Não é assim. Sempre tem algo que a gente vai aprender, né? Por mais que seja algo que a gente já saiba, em algum outro momento da vida você vai ler aquela mesma escritura que você às vezes já leu, sei lá, 20 vezes, e você vai aprender uma coisa nova. O interessante das escrituras é isso, né? Que sempre quando a gente lê, a gente aprende algo novo. Então, o risco é esse, né? A gente acaba se afastando do Senhor, e o Espírito se afastar da gente, né? E a gente não ter mais esse guia, né? Vamos dizer assim. Lembra aquele tema que eu falei, né? Nossos profetas nos alertaram. A gente precisa ser firmes
e inamovíveis, né? Ou seja, é isso exatamente que você falou, tem a ver com esse lema, né? Firmes e inamovíveis, ou seja, a gente precisa sim. Se a gente se descuidar e achar que a gente está muito bem, é igual aquela frase, Sião, tudo vai bem em Sião, né? Sião prospera, tudo vai bem. E aí que mora o perigo, porque é aí que a gente dá uma relaxada, e esse momento que o inimigo está de prontidão, firme e forte, para tentar nos atingir. E ele vai nos atingir. Por quê? Porque nós baixamos a guarda. Nenhum lutador baixa a guarda. Ele é orientado a não baixar a guarda. Quando ele baixa a guarda, ele é nocauteado. Isso é certo. Seja no queixo, que aqui, né, é fatal. Ele vai cair mesmo. Desaba, né? Mas eu digo para vocês, e serve para mim também, que essa visão que a Daniela falou agora, compartilhou, ela é tão séria que ela pode colocar em risco a nossa volta para perto do nosso Pai Celestial, tá? E não pensem, e o que ela falou aí é certo, tá? A gente é um risco muito grande, a gente achar que a gente está bem, tá? Então, significa que eu e vocês, nós temos que sim estudar as Escrituras todos os dias, a gente tem que frequentar o templo, quantas vezes for necessário. Quem determina isso é você. Você tem seu esposo, você e ele, vocês em conjunto. Se você tem um noivo, um namorado, trabalhe nisso, né? São vocês que determinam. Porque nada mais, nada menos, quem sabe, como é que vocês passam, como está o fortalecimento de vocês, são vocês. E o Senhor sabe também, lógico. Mas eu posso falar para vocês que eu estou sempre bem, estou bem na foto, estou, né? Estou lá no templo, estou liderando, tenho meu chamado, estou na igreja. Todo domingo vocês me veem, os meus amigos me veem na igreja. Moisés está bem, Moisés está bem. E será que Moisés está bem? Como é que o Moisés dentro de casa? Como é que o Moisés, né, no trabalho, na vizinhança, né? Hoje em dia, o nosso profeta, né, falou o quê? Que nós precisamos ser pacificadores. Essa foi a última mensagem dele, né? Vamos ser pacificadores. Será que Moisés é pacificador na vizinhança dele? Ou ele é um cara estourado? Na igreja ele é tranquilo, ponderado, mas se mexe no calo dele, na vizinhança, ele está aí, né? Atiçando. Então, irmãos, lógico que a vida dos outros, entre aspas, né? Não, eu costumo falar entre aspas, porque eu sou um ministrador, tenho que me importar, sim, com aquele que eu ministro, né? Se eu não der atenção e não ligar para o que ele está fazendo, não der, não ajudar, também, isso não quer dizer que eu esteja me metendo na vida dele, não é? Estou ajudando ele. Então, mas que a gente possa seguir esses conselhos que o Salvador tem nos dado, tá? Da gente ser firme, fazer as coisas, nem que seja, tem que fazer as coisas básicas mesmo, que é a oração, jejum e a igreja. Foi isso que nós prometemos quando nós entramos para a igreja, não foi? Alguns convites que nós entramos para a igreja foi exatamente. O missionário, eu lembro da minha entrevista ainda, vocês devem lembrar da de vocês, mas algumas coisas que ficaram frisadas na minha cabeça. Eu tinha que ir todos os domingos para a igreja, eu tinha que tomar o sacramento, eu tinha que ler as escrituras. Ainda falou assim, principalmente o livro de Mórmon, porque ele falou assim, a Bíblia você já sabe, você conhece, agora o livro de Mórmon você precisa adquirir um testemunho, né? E ele me desafiou na época, né? Se eu não gostaria no futuro de ser, podia ser, na verdade, podia ser como eles, né? Eu tinha 15 anos, eu missionário, mas quando já nunca na vida isso vai acontecer? E aconteceu, tá? Eu só não tinha visão naquela época, tá? Então, eu queria prestar um testemunho para vocês de que eu sei que, por mais que os desafios sejam grandes e enormes para a época agora que vocês vivenciam isso, as escolhas de vocês que vocês vão fazer, mas ainda assim, vocês têm uma força muito maior que nenhuma geração antes de vocês tiveram. Sabe por quê?
porque o pecado não estava tão emparelhado como está hoje. Então, era mais fácil. Por exemplo, eu com 15 anos, sim, era mais fácil. Eu achava que não era, mas eu sei que é hoje. Era mais fácil viver o evangelho do que vocês hoje. Eu não tinha um celular, eu não tinha acesso. Aonde que missionário de tempo integral ia ter um celular? Olha a maturidade. Na minha época, a gente era considerado imaturo, porque a gente tinha que fazer ligação para os pais, porque senão podia bater saudade e queria voltar para casa. Hoje, o que os missionários têm? Semanalmente, eles conseguem falar com seus pais. Eles usam o celular, está bloqueado por algumas coisas, mas ainda assim tem o celular. Ou seja, o Senhor confia tanto nessa juventude que até nós, que já passamos por uma juventude, a gente fica assim de boca aberta. Quanto o Senhor confia em vocês. Então, saibam disso. E eu tenho essa mesma confiança. Eu me sinto muito protegido quando eu sei que vocês estão aí se esforçando, serão grandes líderes e vocês vão poder nos ajudar, né, a continuar o caminho a ser trilhado, tá? Eu sou muito grato por essa oportunidade. Obrigado por terem vindo na aula. E sejam felizes. Tá? Nós viemos aqui para sermos felizes. Essa é a nossa meta. Tá? Fortaleçam seu cônjuge, fortaleçam seus noivos, seus namorados, de qualquer forma que vocês puderem, porque vocês conhecem a verdade. Tá? Eu deixo essa aula, meu testemunho com vocês, né, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Anderson. Muito obrigado, Moisés, pela aula. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos agora encerrar com uma oração. E será que a Daniela ou a Mai poderiam fazer para nós? Quem pode ser? Eu posso fazer, Anderson. Perfeito, Dani. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Obrigado, Dani. Dani. Obrigado, Obrigada, Moisés. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos.